Livro do profeta Cacofilipe, capítulo 1. Esta mensagem diz que Caim, Joel Osteen, T.D. Jackson, Doug Batchelor, David Wohl, Emmanuel Macadioar, Webert Angel, T.B. Joshua e Manasseh Jordan são a encarnação de Satanás. Esta mensagem diz que Jesse Jackson, John Hagee, Patty Robertson, Joaquim Gonçalves, Donald Parnell, Alejandro Bullion, Guilherme Maldonado e Alberto Montesi são a encarnação de Satanás. Esta mensagem diz que Cláudio Freidson, Dante Gebel, Edir Macedo, Valdemiro Santiago, Silas Malafaia, Paula White e Joyce Meyer são a encarnação de Satanás. Esta mensagem diz que Chris Woolcomb, David Wodepool, Tommy Osborne, Kennedy Hake, Maurice Cerulo, Yong Shur, Will Orley e Rebecca Brown são a encarnação de Satanás. Esta mensagem diz que Billy Graham, Luiz Paula, Frank Alexander, Evaldo Frank, Baruti Kassogo, José Coleman, Billy Paul e José Brana são a encarnação de Satanás. Esta mensagem diz que Christina Bernard, Jim Lasseter, Zacaria Adetola e Charles Taligano são a encarnação de Satanás. Esta mensagem diz que Ben-Henri, Reinhard Buck, Cacou Severin, Faustin Chungu, Mamadou Carambiri, Honório Cutani são a encarnação de Satanás. Esta mensagem diz que George Freeman, David Rosen, Átila Brandão, Hidekazu Takayama, Napoleão Falcão e Caio Fábio são a encarnação de Satanás. Esta mensagem diz que Marcos Feliciano, Agernot Duque, Abílio Santana, Renê Terranova, Davi Miranda e Josiel Gomes são a encarnação de Satanás. Esta mensagem diz que José Wellington, Estevão Hernandes, R.R. Soares, Samuel Câmara, Manuel Ferreira, Adailto Costa e André Valadão são a encarnação de Satanás. Todos aqueles que seguem ou que trabalham no mesmo espírito como eles, e todos os profetas que viajam pelos países, são mágicos, adivinhos e feiticeiros, estrelas errantes ao serviço de Satanás, para seduzir os habitantes da terra. Aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo, como no tempo de Noé. E que o ministério deles é o da serpente segundo Gênesis 3 e Mateus 24:24. O ministério deles é o da rã segundo Apocalipse 16, 13 e 14. É Deus Ele mesmo quem os ergueu como um exército contra os seus inimigos, segundo 1 Reis, capítulo 22, versículo 19 ao 23. E 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo do 9 ao 12. E todos os seus milagres, incluindo aquele dos branamistas, almejam em seduzir e impedir os escolhidos de sair do Egito e endurecer o coração do faraó e dos seus reis. Esta mensagem diz que as igrejas protestantes, evangélicas, incluindo igrejas chamadas, reveladas ou restauradas, e as missões e ministérios
são a imagem da besta, ou seja, do catolicismo, e receberam a marca dela, o Espírito dela, que eles chamam Espírito Santo, mesmo se eles falam em línguas, batizam em nome de Jesus Cristo, ressuscitam os mortos e pregam toda a Bíblia, os espíritos que estão os animando e o que eles chamam de Espírito Santo são os espíritos de Piton, o espírito de adivinhação. Esta mensagem diz que um batismo para a restituição é necessário para todos os habitantes da terra. Esta mensagem diz que as Bíblias Luz II, Tob, Martin, Kremp, Thompson, Scofield, Osterwald, Columb, Semeur, King James, Tradução Novo Mundo e afiliados, incluindo todas as versões revistas e revisadas, são canários de bruxaria, e que as livrarias chamadas cristãs são a imagem das livrarias de ciências ocultas, esotéricas, místicas e adivinhações, e que as rádios e TVs das igrejas protestantes e evangélicas, como por exemplo de LMTV e Benir TV, são esgotos de todos os tipos de corrupção e de impureza diante de Deus. Esta mensagem condena qualquer forma de escola pastoral. Esta mensagem condena a teologia. Teo significa Deus. Logia significa estudo. A teologia é, portanto, uma ciência que tem origem no inferno. Nós não podemos estudar Deus nem a sua palavra. É Deus Ele mesmo quem revela a sua palavra ou que se revela a quem Ele quer. Esta mensagem condena a confissão auricular a um padre ou a um pastor e diz que toda confissão deve ser pública diante da congregação. Esta mensagem diz que as únicas e exclusivas regras e regulamentos da igreja é a Bíblia e o que o profeta vivo diz, e que a igreja não pode submeter-se ao Estado, e, portanto, nós não podemos reconhecer a autoridade de um ministro de culto sobre nós. Esta mensagem diz que todos os concílios, todas as uniões e federações de igrejas, ao nível nacional ou internacional, são dragões e caricaturas satânicas trabalhando pela causa de Satanás. Na terça-feira, 12 de agosto de 2003, eu, o profeta Cacô Felipe, queimei uma grande quantidade de livros, tratados e cassetes evangélicos, alguns dos quais eram as Bíblias Tob, Luz II, Martin, Osterwald, King James e livros dos imperadores como Billy Graham, Ewald Frank, Ben Henry, Reinhard Bunke, Tommy Osborne, e as cassetes e vídeos do filme Jesus de Nazaré, rosários, alguns diplomas de teologia e de vários treinos bíblicos, cartões de batismo, cassetes de cantores religiosos e pagãos. Esses documentos são tragos por aqueles que crêem no clamor da meia-noite que eu prego, de acordo com Atos 19:19. Desde então, os meus discípulos fazem o mesmo, queimando estas coisas. É esta mensagem que irá até os confins da terra, e esta mensagem que trará o ajuntamento, a perseguição e o rapto dos escolhidos. Além disso, esta mensagem revela os últimos mistérios e o cumprimento das últimas promessas de Deus para a Igreja das Nações. Promessas que estão contidas no Antigo e no Novo Testamento, e a compreensão e a aceitação da qual são dadas aos escolhidos. De acordo com Daniel 12, 8 ao 10, que diz que
Muitos serão purificados, branqueados e refinados, e nenhum dos perversos a entenderá. E Atos 13:48 diz: E creram todos quantos foram predestinados para a vida eterna. E todo homem tem de entender que ninguém pode se levantar por si mesmo e queimar dezenas de Bíblias, condenar fortemente todas as igrejas, seus líderes e seus fiéis, com a autoridade que pertence a Deus somente. Em tal caso, não importa quem impedi-lo-á, você é obrigado a tentar saber o que está a acontecer, porque no julgamento, cada pessoa responderá por si mesma. E desde 2003, este capítulo é o folheto distribuído durante as evangelizações, com os nomes dos pastores e profetas das nações. É considerado como a passagem do Mar Vermelho para entrar nesta mensagem. Somente Moisés e os judeus poderão passar pela mão poderosa de Deus. Em agosto de 2006, o Espírito tinha dito a mim, o profeta Cacô Felipe, ponha esta primeira pregação no tamanho das escrituras da Bíblia, e o número de páginas que encontrares é o cumprimento e o número de páginas para a mensagem que tem sido confiada a você. E por causa desta mensagem, em 2016, a instigação de muitos líderes religiosos, eu, Cacô Felipe, escravo de Jesus Cristo, eu fui perseguido e aprisionado. Eu tinha passado 5 dias e 5 noites sentado numa cadeira no local das informações nacionais da Costa do Marfim. Eu tinha passado 2 dias e 2 noites no porão da sede da polícia de Abidjan e 3 meses no MAC, a maior prisão de Abidjan. Como foram tratados os profetas da Bíblia e o meu Senhor Jesus Cristo, assim trataram-me. E aquele que tem ouvido para ouvir, ouça.